Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. E então, como você está indo na sua leitura e estudo da Palavra de Deus? As dicas e ferramentas apresentadas até aqui têm lhe ajudado a aprofundar o seu conhecimento bíblico? Aproveite e compartilhe a sua experiência nos comentários e nos ajude a promover o conhecimento que visa transformar vidas. Neste post, irei continuar a falar sobre as estratégias de leitura no primeiro passo do estudo bíblico, a observação. Certa feita, fui participar de um retiro e no local havia um lago para pescar. Então, aproveitando o tempo livre, peguei uma vara e fui para a beira do lago. Infelizmente, não tive muita sorte. Não peguei nenhum peixe. Existem pessoas que têm uma facilidade com isso. Basta colocar a vara na água e já começam a encher as suas cestas de peixe. O que será que eles fazem para conseguir pegar tantos peixes assim? Um dos segredos é que essas pessoas conhecem o local e os peixes e sabem exatamente qual isca irá usar. Pois bem, eis a nossa quarta estratégia de leitura bíblica de primeira ordem. Leia a Bíblia seletivamente. Isso envolve saber usar a isca certa quando for ler as Escrituras. Eis aqui 6 iscas que você pode usar com qualquer texto. 6 perguntas a fazer a qualquer passagem para extrair dela seu significado. Quem? Esta pergunta envolve descobrir os personagens do texto. Uma coisa que parece fácil, mas sugiro que você procure por 2 coisas. Primeiro, o que se diz a respeito da pessoa ou pessoas envolvidas? Por exemplo, em Josué capítulo 2, verso 1, fala de uma mulher chamada Raabe e diz que ela era uma prostituta. Se pegarmos o termo conforme usamos hoje, veremos que ela não seria um bom exemplo a ser tomado. Mas a questão é o que ela realmente fez. Qual era a sua profissão? O que significa ser uma prostituta naqueles tempos? Veja também o caso de André, o irmão de Pedro. Era assim que ele era conhecido, o irmão de Pedro. Parece que sua identidade só tinha valor quando seu nome era vinculado ao de Pedro. Este é o ponto. Note bem cada vez que se diz algo sobre uma pessoa. Certifique-se de buscar outros textos que falam sobre o personagem para saber tudo sobre ele. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 11, em que há uma lista de personagens, mas você não saberá por que eles estão ali se não buscar as informações a seu respeito nos livros da Bíblia. Eis uma segunda coisa a se notar, o que a pessoa diz. Ao pesquisar e descobrir as informações sobre as pessoas, isso o ajudará a entender melhor por que ele agia daquela maneira e como a vida deles foram transformadas para o bem ou para o mal. O que? Eis uma segunda pergunta a se fazer. Esta pergunta nos ajuda a descobrir os fatos ocorridos, a ordem em que ocorrem, o comportamento dos personagens, a intenção do autor ao relatar ou escrever sobre algo. Veja, por exemplo, o caso de Saul em Samuel capítulo 15. Deus lhe havia dado uma ordem, mas o que estava errado nesta situação? Por que Deus desaprovou seu reinado? Onde? Esta pergunta nos fornece o local, onde a narrativa está acontecendo. Onde estão as pessoas da história? O escritor, seus leitores originais. Eis a razão para se ter um conjunto de mapas por perto quando estudar a Bíblia. Algumas já vêm com mapas no final. Isso nos ajuda a identificar onde os eventos bíblicos aconteceram. Veja, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo. Ele passou por vários lugares e os mapas nos ajudam a identificar qual foi a rota que ele tomou e em que lugares esteve. Muitas pessoas não têm a menor ideia de onde os eventos bíblicos aconteceram. Quando? Esta pergunta indica tempo, ou seja, quando os eventos aconteceram. Ao ler, você precisa determinar o tempo. O tempo, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz que Jesus levantou-se alta madrugada para orar. A questão aqui não é o horário,
mas ao olhar o contexto anterior, irá perceber que Jesus havia tido um dia cheio de milagres, ensinamentos e curas. Por esta razão, ele tinha todos os motivos para dormir até mais tarde, mas sua comunhão com Deus era a prioridade. Então ele se levantou antes do amanhecer e foi para um lugar solitário orar. Por quê? Esta é provavelmente a pergunta que mais se faz ao texto, pois ela nos leva a buscar o significado. Por exemplo, a parábola do filho pródigo só é encontrada no Evangelho de Lucas. Por que somente Lucas registra esta parábola? Ao terminar o livro de Atos, a impressão que se tem é que o livro não acabou. Por quê? A questão por quê investiga o texto mais do que qualquer outro, e isso conduzirá às novas perspectivas. Para quê? Esta pergunta nos faz olhar para o propósito e nos faz começar a praticar algo sobre o qual lemos. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita para satisfazer nossa curiosidade, mas para mudar nossas vidas. Por isso, em qualquer passagem que você estudar, você precisa perguntar: e daí? O que isso tem a ver comigo? Quando chegarmos ao passo da aplicação, falarei mais sobre isso. Estas 6 perguntas parecem muito simples, mas elas são poderosas. Quem trabalha com jornalismo precisa investigar os fatos para trazer a informação correta. Agora, imagine você estudar algo que vai mudar a sua vida, não apenas aqui nesta terra, mas também para a eternidade. Infelizmente, a igreja está cheia de pessoas que não conhecem a Bíblia. Talvez porque, assim como eu, elas não sabem que iscas usar e não conseguem pescar. Imagine que isso fosse seu único alimento. Tenho certeza que você irá buscar aprender todas as técnicas necessárias para isso. Bom, sua vida e seu crescimento espiritual dependem disso. Então, por que não investir tempo em aprender como ler e estudar a Bíblia? Aproveita para treinar o seu aprendizado. Acesse na descrição o link e faça o exercício usando estas 6 perguntas.